Fala pessoal, meu nome é Felipe da Silva, eu sou fisioterapeuta e eu postei aqui recentemente uma foto apresentando os níveis neurológicos dos pacientes com lesões medulares e postei um vídeo explicando como se realiza a avaliação dos dermatógenos por meio da escala da ASIA, a escala da Associação Americana de Lesões Medulares, e hoje eu vou falar com vocês sobre a avaliação da motricidade, a avaliação do exame motor que é realizado com os pacientes com lesões medulares. Da mesma forma que é realizada na avaliação sensitiva, o paciente também está na decúbito dorsal, e aí nós vamos realizar a avaliação dos miótonos. Os miótonos são os músculos chaves, é aquela musculatura que estão o mais próximo possível, digamos assim, de serem inervados apenas por um nível medular. A inervação motora ela se origina de mais de um nível medular. Então o músculo ele vai ser inervado, por exemplo, pelo nível C1, C2 e C3, digamos assim. Diferente dos dermatógenos, que realmente nós temos a inervação cutânea por cada nível medular de maneira separada, a inervação motora não ocorre dessa forma, ela ocorre por diferentes níveis. Como eu disse, os miótonos são esses músculos chaves que chegam os mais próximos de serem inervados apenas por um nível medular. Então, nos membros inferiores, nós temos os miótonos de L2, L3, L4, L5 e S1. O miótono de L2 é um músculo de pessoas que nós avaliamos ele realizando a flexão do quadril. O de L3 é o quadríceps femoral, que nós vamos avaliar por meio da extensão do joelho. O L4 é o músculo tibial anterior, os dorsiflexores, que vamos avaliar através da dorsiflexão do tornozelo. O L5 é através da extensão do hálux, do músculo extensor longo do hálux, por meio da avaliação realmente dessa extensão do hálux. E o nível S1 é através da flexão plantar do tornozelo, avaliando o músculo gastrocnêmio e o músculo sólido. E a graduação dessa função motora ela ocorre através da graduação do teste muscular manual, de 0 a 5, são 6 graus possíveis de força. Então o 0 é a ausência de atividade muscular, o grau 1 é a presença de atividade muscular, mas que não gera movimento, o grau 2 é a presença de atividade muscular, mas que não consegue vencer a gravidade. O grau de força 3 é o grau de força que consegue vencer a gravidade, mas não consegue vencer uma resistência leve, uma resistência que o braço de resistência estará próximo à articulação. O grau de força 4 é uma atividade muscular que consegue vencer essa resistência leve com a aplicação da resistência, o braço de resistência próximo à articulação. E o grau de força 5 é a atividade muscular normal que consegue vencer uma resistência moderada, forte, com o braço de resistência aplicada distante do eixo, distante da articulação. Então, com o paciente decúbito dorsal, nós podemos inicialmente pedir para ele realizar esses movimentos de flexão de quadril, de extensão do joelho, dorsiflexão do tornozelo, extensão do hálux, flexão plantar do tornozelo, e observar se inicialmente ele está ou não vencendo a gravidade. Se ele vencer a gravidade, nós partimos para a aplicação da resistência leve ou forte, para ver se esse paciente tem grau de força 4 ou 5, ou se ele não consegue vencer a gravidade, nós partimos para a avaliação para ver se o paciente tem grau de força 0, 1 ou 2. E aí, para avaliar esses graus de força que não vencem a gravidade, nós precisamos colocar o paciente em um posicionamento que ele realize movimento a favor da gravidade no chamado plano horizontal. E aí, no próprio site da Associação Americana de Lesões Medulares, existem imagens demonstrando como são esses posicionamentos que eu vou colocar aqui ao final do vídeo para vocês observarem como são esses posicionamentos com o paciente decúbito dorsal para poder avaliar nível de força que não vence a gravidade. Mas aí lembrando, comece pela avaliação voluntária, avaliação ativa da força muscular, inicie observando se o paciente consegue ou não vencer a gravidade, para a partir disso partir para os outros níveis, ou 4 ou 5, ou 0, 1 ou 2. Já os membros superiores, eles iniciam em C5 e terminam em 1. Então, o nível medular de C5 corresponde ao flexores do cotovelo, que seria o músculo bíceps braquial e braquial. O nível C6 são os extensores de punho, por meio dos extensores radial e lunar do punho. O nível C7 é os extensores de cotovelo, por meio da avaliação do músculo tríceps braquial. O nível C8 é a avaliação dos músculos flexores dos dedos. E o nível de T1 é a avaliação do músculo abdutor curto do dedo mínimo. A graduação ela acontece da mesma forma com os membros inferiores, então vai de 0 a 5, 6 graus de força, que eu novamente inicio com a avaliação dos movimentos, se o paciente consegue ou não vencer a gravidade. Se ele não conseguir, e aí nós partimos para a avaliação do jogo de força 0, 1 e 2. Caso ele consiga, partimos para a avaliação do jogo de força 4 e 5. E aí novamente eu vou deixar aqui as imagens
demonstrando o posicionamento dos pacientes para poder realizar essa avaliação novamente em decúbito dorsal. Caso o paciente não consiga vencer a gravidade, nós vamos colocar o membro dele em um posicionamento. Ele realiza um movimento sem a ação da gravidade no plano horizontal. Lembrando que sempre o paciente vai esquiar em decúbito dorsal. E aí, após a avaliação da força muscular, nós vamos já esquiar marcando na escala, como eu disse, de 0 a 5, a pontuação de força de cada um desses miótonos, tanto dos membros superiores como dos membros inferiores, do lado direito e do lado esquerdo do corpo. E aí, diferente do nível sensitivo, que vai ser o nível mais cranial, com a função sensitiva preservada, os níveis motores eles vão ser avaliados da seguinte maneira. Nível motor vai ser o nível com grau de força 3, desde que os níveis acima apresentem grau de força 5. Caso os membros superiores, por exemplo, apresentem grau de força 5, o membro inferior, o L2, que é o nível mais cranial dos membros inferiores, e o miótono dos membros inferiores, apresentem grau de força 3, o nível motor vai ser o mesmo nível do nível sensitivo, porque nessa região da torácica para a lombar não existem níveis motores, não existem miótonos. E aí nós levamos em consideração o mesmo nível sensitivo. Então, revisando, o nível sensitivo vai ser o nível mais caudal, com a função sensitiva normal do lado direito, assim como também o nível mais caudal com as funções sensitivas normais do lado esquerdo. Já os níveis motores vai ser aquele miótono que está com grau de força 3, desde que acima dele os músculos estejam com grau de força 5, e no caso, se for o nível de L2 esteja com 3 e os miótonos dos membros superiores estiverem com 5, vai ser considerado o mesmo nível do nível sensitivo. Uma vez, como eu disse, uma vez que essa região torácica lombar não apresenta músculo-chave, não apresenta os miótonos. E aí, após realizar a avaliação dos níveis sensitivos e dos níveis motores, o nível neurológico da lesão, aquele nível que a gente vai dizer se o paciente é o paciente C1, C2, C3, C4, enfim, vai ser o nível com as funções sensitivas e motoras preservadas, ou seja, vai ser aquele nível mais cranial, a avaliação dos gemátonos e da avaliação dos miótonos. Então, por exemplo, se na avaliação sensitiva do lado esquerdo foi C3, do lado direito foi C5, e nas funções motoras foi do lado direito C5 e do lado esquerdo C7, então o nível mais cranial de todos os elementos foi o nível de C2. Então significa que C2, tanto as funções sensitivas como as funções motoras na direita e da esquerda, elas estão preservadas. Então o nível neurológico do paciente vai ser C2. É por isso que cada paciente de lesão medular é um paciente único, porque, por exemplo, esse paciente C2 abaixo dele pode significar que ele tem ausência total da sensibilidade das funções motoras, possa ser que ele tenha as funções sensitivas nos membros superiores prejudicadas, mas as funções motoras normais, e já as funções motoras sensitivas nos membros inferiores prejudicadas. Enfim, cada paciente vai ser único, a depender do padrão de lesão que ele apresente, dos exames medulares que ocorra com ele, enfim.